Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Sou o professor Henrique Lima e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos da nossa disciplina. Eu espero que você esteja de maneira organizada, com todo o seu material muito bem distribuído aí no seu cantinho. E é claro, hoje nós vamos também dar continuidade aos assuntos e você, como aluno excepcional, deve comentar, deve trocar ideias com o professor, participar, anotar. É claro, sempre lembrando que você é uma peça fundamental nesse processo de ensino-aprendizagem. Para hoje, então, espero que vocês aproveitem tanto quanto eu. Qualquer coisa, mandem mensagem, viu? Boa aula para vocês! Muito bem, alunos, minha tela já está projetada aí para vocês. Eu tenho uma informação importante para dar para vocês hoje, tá? Vamos lá. Qual é a primeira situação que nós vamos conversar hoje? Eu separei um exercício de recapitulação dos conteúdos trabalhados ao longo do primeiro bimestre. Nós já fechamos o conteúdo de arte, tá bom? Nós encerramos o nosso livro já. Então, com este encerramento, nós temos então um tempo para esta recapitulação. Professor, é importante? Sim, turma, muito importante que você tenha aí com você o seu material, tudo que nós trabalhamos, tudo que eu vou colocar hoje na nossa recapitulação é de extrema importância. Eu elaborei o material, aliás, eu elaborei o material, mas também tem material do livro que vai ser aproveitado. Nas aulas passadas, eu aproveitei alguns momentos para fazer correção dos materiais de uns exercícios que nós trabalhamos ao longo do bimestre e separei ali o que vai ser um item mais importante para avaliação, um item que não deve ser tão considerado assim, tá bom? E então, por meio do material de hoje, você vai ter ali como uma prévia da sua avaliação. Professor, então são as mesmas perguntas da prova? Não, gente, não são as mesmas perguntas da prova, mas são perguntas baseadas nas perguntas da avaliação. E aí eu gosto de dizer sempre aos meus alunos o seguinte: se você fez os exercícios, esteve comigo o tempo inteiro trocando ideias, participando, se você acompanhou as aulas, você então não precisa se preocupar, porque com o que eu trabalho em sala de aula e na videoaula é a mesma coisa que vai cair na sua avaliação. É claro que você, como aluno do ensino médio, precisa ser trabalhado para o vestibular, para o concurso. Então, nada mais natural que as suas questões da sua avaliação e do exercício de recapitulação de hoje seja voltado, então, para estes ambientes, tá? Como o Enem, CIS, PSC, por aí vai. Eu tive muito cuidado, então, e muito carinho em elaborar essas atividades e eu espero que vocês aproveitem tanto quanto eu. Uma situação importante. Alguns alunos me procuraram no decorrer da semana e entregaram material incompleto. Turma, as avaliações estão chegando. Se você ainda está com seu material pendente, precisa ser atualizado, eu sugiro que você comece então a dar prioridade a essas atualizações, viu? Prioridade no sentido de como você vai ter ali a semana de avaliação, você não vai conseguir atualizar seu material ali naquela semana, porque você vai se dedicar a estudar para as disciplinas, para as provas, para as avaliações das disciplinas. Então comece a se organizar a partir daí, tá? É algo que eu venho pedindo, venho solicitando com muito carinho de vocês ao longo dessas últimas aulas e agora o tempo ele já está voando, tá? Praticamente não temos mais tempo para isso. Nós precisamos encerrar o primeiro bimestre com tudo ok, com todo o material atualizado e tudo mais, ok?
No mais, então, era essa consideração que eu tinha para hoje. Aproveitem todo o material que eu trago hoje para vocês. É material excelente, viu? Vou comentando, trabalhando com vocês. Vou, inclusive, retomar alguns conceitos que foram levantados lá nas nossas primeiras aulas. E eu espero, então, que você tenha um aproveitamento máximo de tudo que for colocado aqui. Tá bom, turma? Eu conto, então, com a participação de vocês. Mandem mensagem no privado. É importante que vocês estabeleçam esse contato comigo, que vai dar tudo certo. Tá bom? Vamos, então, vou agora projetar aqui na tela o material que nós vamos trabalhar. Ok? Pronto, turma, material projetado. Vamos, então, à nossa aula de hoje, tá bom? Ó, vocês estão percebendo aqui que nós temos essa data dia 23, tá? Embora hoje não seja dia 23. Mas eu coloco essa data porque foi a primeira data que eu já deixei o exercício de fixação. E aí vocês estão lembrados que eu disse que esse exercício de fixação, ele seria trabalhado com vocês ao longo da semana, até antes das avaliações, né? Como eu já iniciei a abordagem, hoje então eu vou concluir. Nós temos algumas questões, eu vou fazer uma abordagem em cima dessas questões, tá? E aí você, como um excelente aluno, você já se prepara para o conteúdo mesmo de fato, tá bom? Nós temos o seguinte, então. Eu separei algumas questões, elas não são questões da avaliação, mas são questões no molde da avaliação. Hoje, então, vou fazer você relembrar de alguns conceitos que devem estar adormecidos aí desde o início, na verdade, das aulas quando começaram em fevereiro. Vou preparar você para que você faça uma excelente avaliação e, é claro, depende de você também. Você é protagonista do processo de ensino-aprendizagem, então você precisa fazer a sua parte também, ok? Vamos lá, então, para a primeira questão, que é uma questão da PUC, e nós temos: sobre o realismo, assinale a alternativa incorreta, o que significa dizer que todas estão corretas e apenas uma está incorreta, tá? Vamos lá pensar comigo. Vamos começar vou começar aqui da letra E para a letra A. Eu já comentei essa questão, mas eu vou pontuá-la novamente. Vai que vocês tenham esquecido ou algo tenha passado assim sem querer. Émile Zola escreveu romances de tese e influenciou escritores brasileiros. Sim, corretíssimo, tá? Tanto que nós vimos esse nome exclusivamente no nosso material como praticamente o que é o precursor do realismo, um dos precursores no caso, tá? E ele influencia escritores brasileiros, em especial ao movimento realista voltado para a parte literária, tá? D. Gustave Flaubert, foi um dos precursores do realismo, escreveu Madame Bovary. Sim, tá corretíssimo. 3. 3 já. C. O realismo surgiu como consequência do cientificismo, eita, trava-língua, do século XIX. Sim, corretíssimo. B. O realismo e o naturalismo têm as mesmas bases, embora sejam movimentos diferentes. Sim. B. Opa, B já. Meu Deus, professor aqui tá pirando, né? O realismo surgiu na Europa como reação ao naturalismo. Opa, reação ao naturalismo? Não. Nós temos realismo e depois naturalismo. Não tem como o naturalismo ser uma reação ao realismo e o realismo surgir depois, tá? Então a alternativa incorreta é a letra A. Segunda questão. Essa de Queiroz afirmava: o realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos, para nos conhecermos, para que saibamos se somos verdadeiros ou falsos, para condenar o que houver de mal na sociedade. Para realizar essa proposta literária, quais os recursos utilizados no discurso realista? Tá? Nós estamos percebendo aqui que nós estamos falando mais de algo voltado ao texto, né? Mas essas características, elas influenciam também nas pinturas e nas características. Nós estamos falando do realismo, tá? Mesmo sendo um movimento literário ou sendo um movimento artístico,
as características são praticamente as mesmas, tá? Vamos ver então o que nós temos aqui a ser considerado. Para realizar essa proposta literária, quais os recursos utilizados no discurso realista? Selecione-os na relação abaixo, depois assinale a alternativa que os contém. Vamos ver. Preocupação revolucionária, imaginação criadora, personagens fruto da observação, linguagem natural sem rebuscamentos, preocupação com a mensagem que revela a concepção materialista do homem, senso de mistério, retorno ao passado e determinismo biológico-social. Qual, então, que está correto aqui? Vamos lá. Preocupação revolucionária. Sim, tá? Temos uma preocupação revolucionária quando nós falamos em realismo. Imaginação criadora. Não, porque nós não estamos falando de romantismo. É uma característica do romantismo, não do realismo. 3. Personagens fruto da observação? Sim, tá? Tanto que nós temos ali a classe trabalhadora sendo representada nas imagens, tá? Personagens que são fruto da observação. Linguagem natural sem rebuscamentos? Sim, tá certíssimo. Lembrando que se você pega um conto, por exemplo, do realismo, hoje em dia, você vai ter ali, então, aquele conto como algo difícil para os dias atuais, porque algumas formas sintáticas e até morfológicas, elas caíram em desuso, por isso vai ser um pouco mais complicado para você entender, tá? Mas para a época em especial, ali havia uma linguagem natural, ok? Se você não sabia, agora você sabe. 5. Preocupação com mensagem que revela a concepção materialista do homem. Sim, inclusive vai revelar o lado real do ser humano, né? E o lado real é que o homem ele é materialista. Senso de mistério? Não, nós não temos senso de mistério aqui. Retorno ao passado? Não. Determinismo biológico-social? Sim, tá? Então, se nós levarmos em consideração a primeira está certa, a terceira, quarta, quinta e oitava, nós temos como resposta a letra B. Ok? Em seguida, nós partimos para a terceira questão. Vamos lá. A pintura é uma poesia muda e a poesia uma pintura cega. E tanto uma quanto a outra tentam imitar a natureza segundo seus limites. E tanto uma quanto a outra permitem demonstrar diversas atitudes morais, como fez Apelles na sua calúnia. Tá? Olha, nós temos aqui uma mulher peneirando trigo. É um trabalho braçal, viu? E aí, lembrando que o realismo, nós temos as características desse povo que trabalha, tá? É algo que foi praticamente, como posso colocar, um choque. Porque como é que você está falando de arte, de pintura, e você vai colocar ali na sua pintura evidência de uma classe trabalhadora? Então, isso aí foi uma quebra de paradigma, tá bom? Então, assinale a alternativa, observa a pintura de Colbert, Mulheres Peneirando Trigo, e assinale a alternativa que corresponde à correta relação entre o estilo e a pintura de Colbert, tá? E aí nós temos, a presença da mulher em primeiro plano torna-a idealizada. Não, isso aí é romantismo, nós não estamos trabalhando em nada romantizado aqui, tá? Gente, para a gente falar em pintura idealizada, no caso, a presença da mulher idealizada, onde que a mulher trabalhando com um trabalho praticamente braçal e grosseiro é uma mulher idealizada, gente? Nunca. B. A pintura retrata apenas aquilo que se vê, que vê sem exaltação ou sentimentalismo. Sim, claro, como é próprio do realismo. Gente, o realismo é o oposto ao romantismo. O romantismo tem exagero de sentimento. Tá? O realismo não, vem e quebra isso. Fala, não, aqui não, vamos mostrar o real mesmo. Vamos levar em consideração essa classe que trabalha aqui igual condenado. Tá? Então aqui nós nem precisamos pensar muito. A terceira questão é a letra B. Mas vamos ver as outras. A pintura retrata a vida tranquila e feliz do campo. Não, gente, vida tranquila e feliz. Olha só a expressão da mulher aqui de cansada, representando assim o arcadismo. Nós não trabalhamos arcadismo. A dificuldade da vida no sertão é retratada através dessa pintura, mostrando o engajamento social da segunda geração modernista. Não trabalhamos a segunda geração modernista.
A imagem busca simbolizar a libertação da mulher, sua independência, representando assim a primeira geração modernista. Volto a dizer, não trabalhamos modernismo, tá? Quarta questão. Todas as alternativas dizem respeito ao realismo, então todas estão certas, menos uma, tá? Vamos ver. Foi um movimento que surgiu na França, em meados do século XIX? Sim. Desejava romper definitivamente com a tradição artística do passado? Sim. Tá? Certíssimo aí. As cenas eram pintadas, na maioria das vezes, em grandes telas? Sim. Tá? Procura não mostrar a realidade de fato, sobretudo as injustiças sociais. Então aqui está errada, tá? Porque o realismo, sim, os artistas eles procuram mostrar a realidade e eles fazem uma denúncia em relação às injustiças sociais. Bom? Quinta questão, então, vamos lá. As pinturas rurais foram importantes, sobretudo para os artistas da chamada, nós temos um espaço, né? Que se inspiraram nas cenas pintadas pelo artista inglês John Constantine. E aí nós temos o seguinte, nós tivemos uma única escola que nós conversamos, que foi a da Barbizon, tá? Nós temos um comentário lá no livro, que é um comentário que está bem no cantinho, tá? Foi a única escola que nós trabalhamos. Então nem precisa se preocupar em relação a ficar pensando, matutando sobre todas as outras alternativas. Olhou Barbizon, é a resposta correta, tá? Sexta questão. O que os artistas do movimento realista procuravam fazer por meio de suas produções? Desmascarar as mazelas sociais, fazer críticas políticas, lutar pela liberdade individual, retratar cenas cotidianas e pessoas comuns trabalhando. Sim. Nem preciso pensar sobre as outras questões. Os artistas desse movimento, como nós estamos conversando há muitas e muitas aulas, tá? Eles realmente buscavam desmascarar as mazelas sociais, fazer as críticas políticas, lutar pela liberdade individual, retratar cenas cotidianas e pessoas comuns trabalhando. Esse lance de exaltar o sentimentalismo é coisa do romantismo, não do realismo. Mascarar as mazelas sociais não, é uma característica forte do realismo, é justamente jogar, assim, dizer a realidade, jogar real, olha, tá acontecendo isso, assado e cozido, tá? Não mascara nada. Destacar paisagens e retratar cenas cotidianas. Gente, essa questão de destacar paisagens não é do realismo, pode ser do arcadismo, mas o arcadismo nós nem estudamos, ok? Então aqui você vai marcar a sexta letra A. Sétima, o realismo teve influências diretas dos ideais socialistas de quais filósofos? 2, tá? Não pode esquecer estes nomes aqui, tá? Porque o realismo teve como influência fortíssima do Karl Marx e do Friedrich Engels, tá? Desses dois alemães. Então, portanto, a letra B. Lord Byron, não. Byron deu, inclusive, um outro, não movimento, mas uma outra ideia, uma outra vertente, uma outra corrente, que é o byronismo, e nós não estudamos byronismo aqui, tá? Saint-Simon, não. Fourier também não. Apenas de Karl Marx, não. Se você colocar apenas de Karl Marx, você está desconsiderando o Engels, que também foi importante neste processo, tá? Então, sétima questão, letra B de bola. Vamos fazer apenas uma questão aqui em relação ao gabarito. Primeira questão, nós marcamos a letra A, tá? Se você se perder em algum momento aí, já saiba. Segunda questão, nós marcamos a letra B, tá? Terceira questão, nós marcamos a letra B também. Quarta questão, nós marcamos a letra D de dado, tá? D de dado, de dedo. Quinta questão, nós marcamos também a letra D, tá? D de diamante. Sexta questão, nós marcamos a letra A de água. Sétima questão, letra B de bola. Ok? Vamos para a oitava, então. A imagem abaixo representa uma obra impressionista de Edouard Manet.
Essa obra confirma uma proposta artística própria do movimento impressionista. Muito bacana, viu? Nós aqui, então, percebemos que houve uma transição de realismo para impressionismo. Não podemos esquecer que o impressionismo ele vai nascer ali juntamente com a fotografia. E esse resgate da fotografia é muito bem marcado e pontuado no movimento impressionista. Tá? Tem uma grande relação. A crítica ao realismo. Essa obra é uma crítica ao realismo? Não tem, gente. O impressionismo não criticava o realismo, não. Tá? Não criticava o realismo. Ele, inclusive, fazia umas considerações sobre o realismo, mas não criticava. B. Essa obra confirma a obra acabada, salientada pela representação da natureza. Não, gente. Obra acabada? Em que sentido nós estamos falando de acabada? De concluída ou de que ela é uma obra feia, velha, feita de qualquer jeito? Não. C. A explosão dos limites do quadro. Sim, gente, por influência na fotografia. Aqui nós temos, inclusive, a concepção de que, olha só, as pessoas têm uma mulher fazendo uma pose, os outros homens aqui estão de forma, como posso colocar, sabe quando a gente tira uma foto assim, do nada? Quando a gente não faz uma pose instantaneamente, ponto, instantâneo, uma posição instantânea, tá? Então lembra muito uma fotografia. É como se eu tivesse uma máquina fotográfica e fotografasse aquele momento, tá? Então nós temos justamente a explosão dos limites do quadro por influência da fotografia. É esta a resposta que você deve levar em consideração, tá bom? Nona questão. Observe a figura e leia os textos a seguir. Vamos lá. O impressionismo substituiu... Olha, nós trabalhamos essa imagem, né? Quando nós trabalhamos o nosso livro. O impressionismo substituiu o enfoque conceitual da natureza pelo enfoque perceptual, baseado na experiência de fato. Os pintores neo-impressionistas são aqueles que instauraram e depois de 1886 desenvolveram a técnica de divisão, empregando como meio de expressão a mistura óptica de tons e tintas. Para estes pintores, o ritmo, a melodia, o contraste foram conduzidos a esta técnica, atendendo ao seu desejo de um máximo de luminosidade, coloração e harmonia. A partir da figura dos textos e dos conhecimentos sobre o que caracteriza o impressionismo e o neo-impressionismo, neo significa novo, tá? Atribua V, verdadeiro, ou F, falso, às afirmativas a seguir. Vamos lá, então, que curioso, para a gente trabalhar essa questão. Essa questão, qual é o número dela? É a questão de número 9. Perfeito. Vamos lá, então. Exploração de novos parâmetros e concepções a partir das descobertas sobre a fotografia, a óptica, a física e o funcionamento da visão. Sim, gente, tudo que envolver a fotografia, envolver a fotografia nesse período de impressionismo, tá correto, tá? Se tiver naturalmente essa linha aqui de ideia sendo posta, tá? Nós temos as descobertas da fotografia, da óptica, da física, e isso aí vai estar muito bem relacionado com este movimento. Então, aqui nós temos V, verdadeiro, tá? Enfoque percentual que destaca os elementos visuais como ponto, luz e cor baseado na experiência visual. Sim, gente, pode observar, ó. Olha como as cores são claras. Inclusive, nós temos aqui um contraste de cor. Uma cor mais clara aqui, evidenciando a luz do sol, e uma cor mais escura, evidenciando a sombra, tá? Então, aqui você já tem um jogo de elemento visual em relação ao ponto, luz e cor, tá? Então, é verdadeiro. ênfase nos padrões acadêmicos dos salões oficiais e preferência pela representação naturalista da figura humana. Gente, ênfase nos padrões acadêmicos dos salões oficiais? Gente, a imagem está sendo pintada na natureza. Não é falso isso. Recusa dos hábitos de ateliê
Sim, há sim uma recusa dos hábitos de ateliê. Como iluminar modelos, e isso, começar com o desenho de contornos para depois passar o claro, escuro e a cor, dando preferência ao trabalho ao ar livre. Sim, corretíssimo, tá? Veja, a figura, novamente eu digo, a figura na pintura é feita, é pintada ali o ambiente tendo a natureza, tá? Depois, recusa da pesquisa. Opa! Recusa da pesquisa? Qual é o movimento que se recusa à pesquisa? Nenhum, tá? Movimento artístico e nem movimento literário. Sobre a percepção óptica, quanto à decomposição da luz em componentes cromáticos. Gente, a gente está falando de fotografia. E se eu coloco isso como verdadeiro, eu descarto, então, o estudo sobre a fotografia e a relação da fotografia dentro do impressionismo, tá? Então, nós temos aqui como verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, tá? Então, essa questão, vamos ver aqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Letra A, tá? Não precisa nem pensar muito. É papo. Vamos para a 10ª questão. Sobre o impressionismo, assinale a alternativa correta. A. O movimento impressionista foi representado. Aí temos esses nomes, né? Não, gente. Nós não trabalhamos esses nomes, não, viu? Hopper, não. Essa não é a alternativa correta. O movimento impressionista, chamado de arte de sensação rápida, foi assim identificado por suas obras de construção de móveis. Gente, em que momento nós estudamos o movimento impressionismo como arte de sensação rápida? Não comentei sobre isso em nenhum momento das nossas aulas desde o início. Nunca falei sobre o impressionismo como arte de sensação rápida. Com o advento da fotografia, fotografia, lembra da relação da fotografia com o impressionismo? O movimento impressionismo teve que reinventar os modelos de pintura da época, tendo como grandes nomes Monet, Manet, Renoir, Sisley, Degas. Sim, olha esses nomes, todos estudamos ao longo do bimestre, tá? No movimento impressionista, a utilização do recurso da impressão serigráfica foi mais... Gente, nós não trabalhamos impressão serigráfica, tá? Nós conversamos sobre a fotografia. A pintura impressionista tinha como característica a cor chapada e sem luminosidade direcional, composta por formas geométricas e orgânicas. Não estamos falando de cubismo aqui, tá? Não trabalhamos cubismo, então não tem como os considerar. Então, a 10ª é a questão de letra... A 10ª questão alternativa de letra C. Ok? Maravilha, então. Temos, então, a questão de número 11, a questão de número 12, a questão de número 13, 14, 15, tá bom? Essas questões, bem, eu comentei com vocês a questão de 1 a 10, e aí eu vou deixar as questões de número 11, 12, 13, 14 e 15 para você treinar aí na sua casa, para você ter também um momento de estudo. E é claro, se você apresentar alguma dúvida, você pode me perguntar no privado. Você tem toda a liberdade para isso. Volto a dizer que este material é uma prévia da sua avaliação. Nós temos a 11ª questão como uma questão voltada ainda ao impressionismo. Então, você vai ler e vai marcar a alternativa que você julgar correta. Lembrando que você precisa levar em consideração tudo que nós trabalhamos ao longo do bimestre. A 12ª questão, nós temos aqui uma relação com naturalismo, tá? Com impressionismo, tá bom? Então, você vai ler e você vai pontuar aqui dizendo qual é a questão que está correta. A 13, que é a 13ª, da mesma forma. Lembrando que a 13ª, todas as alternativas estão corretas, tá? Apenas uma está incorreta. Tanto que nós temos assinale a alternativa incorreta nas afirmações sobre o movimento, tal. 14, nós temos também questão para você marcar a correta. E a 15 para você marcar a incorreta. Tá bom?
Perfeito, turma. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje. Gostei muito de estar aqui com vocês, estudando mais um pouquinho sobre a história da arte. Dúvidas vocês podem me perguntar no privado. Mandem mensagem caso houver alguma outra intempérie, tá? No mais, desejo bons estudos e uma excelente avaliação. Estou aqui torcendo pelo sucesso de todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima, viu? Tchau, tchau, turma!